E neste momento nós temos aqui conosco o deputado reeleito por São Paulo, o Kim Kataguiri. Deputado, bom dia e parabéns pela sua reeleição. Bom dia, sempre um prazer estar aqui falando com a Rádio Bandeirantes. Bom, eu fiquei doida para falar com o senhor, com você, vou chamar você de você que você é novinho, com você justamente por conta do segundo turno das eleições gerais, né? Nós temos Bolsonaro e nós temos Lula. O teu berço, você nasceu, né, ali politicamente com a história do MBL, brigando contra o Lula, depois apoiou o Bolsonaro, depois também rompeu com o bolsonarismo. Qual vai ser o teu posicionamento político neste segundo turno? Olha só, deputado, eu chamei só por causa disso. Estou brincando. Bom, muito bem. O meu posicionamento vai ser exatamente o mesmo que foi no primeiro turno. Assim como me neguei a apoiar qualquer projeto corrupto ou autoritário, tendo mais opções no primeiro turno, até para marcar posição, se eu quisesse, anulei o meu voto e vou anular no segundo turno também, né? Eu acho engraçado que os bolsonaristas que diziam, né, que eu surfei na onda do Bolsonaro, que eu não me elegeria nem para síndico de prédio, pois muito bem, né? O síndico foi reeleito aí com 300 mil votos e não vai fazer absolutamente nada para ajudá-los nessa reunião de condomínio. Agora, deputado, quando essa neutralidade foi a mesma que o Ciro acabou tomando lá na eleição de 2018, isso não atrapalha o Brasil no sentido de disposicionar, porque você tem, de um lado, como o senhor colocou, deixa eu colocar um corrupto, do outro, um autoritário. O que fazer diante desse cenário que nós temos pela frente? Qual que vai ser teu papel? Não, minha posição não é de neutralidade, não, pelo contrário, minha posição é de absoluta oposição aos dois projetos. E só fazendo uma correção, não disse que de um lado nós temos um corrupto e um autoritário, eu disse que dos dois lados nós temos projetos corruptos e autoritários, né? Acredito que ambos os candidatos à presidência da República tanto estejam envolvidos em escândalos de corrupção, como não tenham apreço nenhum pela democracia. Bom, se esses dois valores fundamentais para mim não estão representados em nenhuma candidatura, não faz sentido eu apoiar nenhuma candidatura e mais, eu defendo anular o voto, eu defendo o voto nulo justamente para que o próximo presidente da República entre o mais fraco possível em relação ao Congresso Nacional e a gente consiga barrar pautas como os petistas e os bolsonaristas em aliança já tentaram aprovar, como a PEC da impunidade, a PEC da vingança, proposições que hoje, se aprovadas, se um deputado fosse pego dando um tiro numa pessoa no meio da rua, ele sequer poderia ser preso, graças ao texto que tentaram aprovar na Câmara dos Deputados, mais uma vez reforçando, numa aliança dos petistas com os bolsonaristas. Se esse é o caso, se no ano que vem eu vou estar na oposição, independentemente de quem vence as eleições, não faz sentido nenhum eu apoiar um lado ou apoiar o outro. Mesmo porque ambos os lados tentaram me destruir, me caçar, me prender até com um inquérito na Procuradoria-Geral da República, não faria o menor sentido nem para o país, nem para mim, apoiar nenhuma dessas candidaturas. Edmilson. O Kim, eu ia até te corrigir quando você falou que não ia apoiar nenhum corrupto, nenhum autoritário, como se um fosse uma coisa ou outra, mas você se corrigiu muito bem, certo? Porque eu também considero que há corrupção e autoritarismo em ambos os projetos de poder aí dos dois candidatos que ficaram para o segundo turno. Mas você disse também que gostaria que o presidente se elegesse mais fraco, né, para ele não poder surfar aí tranquilamente dentro desses projetos que você condena. Mas nós temos um Congresso com o Centrão ocupando 47% das cadeiras, Congresso eleito já, certo? 240 deputados, e a eles normalmente se juntam mais alguns de outros partidos também, partidos de centro, partidos de direita. Como é que vai ser a oposição no próximo governo? Você já disse que vai ser oposição ao Lula ou ao Bolsonaro, certo? E como é que vai ser essa oposição dentro da Câmara aqui? Se prevê, né, que o Centrão ele vai ficar do lado do vencedor, como sempre ficou. E quais as dificuldades que essa oposição vai enfrentar lá? Porque eu acho que ela parece que vai ser talvez até menor do que é hoje, né? Eu não acredito que seja menor do que hoje, porque dessa vez nós temos pelo menos aí 100 parlamentares com um posicionamento abertamente de direita e 100 parlamentares pelo menos com um posicionamento abertamente de esquerda. Então, quem quer que seja o presidente eleito, ele já vai ter pelo menos uma bancada de 100 na oposição, podendo ser aumentada aí como eu planejo dentro do meu partido articular para que o partido não esteja dentro da base aliada
de quem quer que seja o presidente da República eleito. Então, eu não acho que o número vá diminuir, mas, de todo modo, a oposição fica prejudicada do mesmo modo que está prejudicada hoje, primeiro, por ser oposição, por ser minoria e por ter um trabalho, basicamente, de barrar projetos, né, com pouco espaço para aprovação, apesar do meu mandato, mesmo estando 3 anos na oposição, ter conseguido ter um mandato com a maior produtividade do país, segundo a consultoria Legisla, mas nessa minha segunda legislatura, nós vamos ter essa dificuldade do orçamento secreto, que é esse instrumento poderoso que o Executivo tem para basicamente comprar voto de parlamentares e muitas vezes até liderar escândalos de corrupção, como a gente viu no Maranhão, mais de R$1 bilhão desviados para a saúde por parte de parlamentares da base do governo Bolsonaro, que desviavam dinheiro junto a prefeituras, né? Então, para mim, a grande dificuldade de se fazer oposição, assim como foi agora no governo Bolsonaro e será no próximo governo, é a existência do orçamento secreto. Agora, você acha que, deputado, que haverá possibilidade desse orçamento secreto deixar de existir no Congresso ou é uma situação sem volta? Eu, sinceramente, acho que é uma situação sem volta, porque os deputados não vão querer abrir mão desse orçamento secreto. Eu acho que a única chance do orçamento secreto cair, né, é o Supremo Tribunal Federal ter coragem de defender a Constituição, porque o orçamento é abertamente inconstitucional. Isso foi já até analisado e muito bem explicitado pela análise dos técnicos e dos próprios ministros do Tribunal de Contas da União, e derrubar esse orçamento pela sua inconstitucionalidade. Fora essa hipótese, eu acho muito difícil, como você mesmo disse, por assim dizer, desmamar o Congresso Nacional desse orçamento, que é assim, o quádruplo, o quíntuplo do governo Temer, que já bateu o recorde de emendas parlamentares, que o governo Bolsonaro conseguiu gastar muito mais, aprovando muito menos, apenas para se blindar, apenas para continuar no poder e evitar ir para a cadeia, que eu acredito que seja o principal motivo do Bolsonaro manter sua base aliada, já que nenhuma reforma está sendo aprovada, né? Olha, nós temos um ouvinte aqui, o Edivaldo, que ele está dizendo que ele acha que o Lula está muito mais preocupado do que o Bolsonaro. E que o Lula, ganhando ou perdendo, ele pergunta se a quadrilha pode voltar para a cadeia. Os números dos parlamentares federais e senadores é muito grande. Pode abrir o impeachment de ministros e também quebrar várias pautas do STF, que deu ao descondenável a possibilidade de ser candidato. Pois o número de deputados federais para o impeachment já é suficiente. Será que ele consegue governar? O que o ouvinte está perguntando é se o Lula ganhar, se é possível ele governar. E eu coloco mais uma pergunta. Com o número de senadores eleitos pela direita, o senhor acha que o STF corre um risco de ganhando o Bolsonaro, de sofrer uma intervenção, ou pelo menos aprovar impeachment? Olha, eu pessoalmente acho muito difícil, porque, diferente do que o ouvinte disse, não há maioria hoje na Câmara dos Deputados para aprovar impeachment do Lula, pelo contrário. Parlamentares abertamente à direita, como eu disse, nós temos 100, né? Para derrubar um presidente da República, se precisa de mais de 340 votos. E esse número de votos não existe nem para aprovar impeachment do Bolsonaro, nem para aprovar impeachment do Lula. Então, acho que ele está absolutamente equivocado nesse sentido. No Senado, a mesma coisa. Nós não temos uma maioria. Vamos lembrar que nós renovamos apenas 1/3 do Senado, que os 2/3 dos senadores da última eleição ainda estão lá, e que por mais que a gente, vamos supor, o que não é realidade, mas vamos partir do pressuposto generoso com o ouvinte, de que todos os senadores eleitos são senadores que topariam abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. E, veja bem, eu sou absolutamente favorável, se analise o impeachment de alguns ministros do Supremo. Eu mesmo já ingressei, aliás, fui o sujeito que primeiro ingressou desde a redemocratização com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, e acho sim que os ministros devem ser responsabilizados por suas condutas, principalmente quando há abuso de autoridade ou quando há suspeitas de envolvimento de ministros em escândalos de corrupção, como já houve. Agora, eu não acho que hoje há maioria para isso, e também não acho que o medo do Lula perder seja maior do que o do Bolsonaro perder. Ambos têm muito medo de perder, porque ambos sabem que a probabilidade de irem para a cadeia, de seus processos avançarem, caso ele seja derrotado, é muito alta. Na tua opinião, deputado, há hoje um ativismo judiciário muito grande no próprio STF? Eu não tenho a menor dúvida disso. Um dos principais problemas que nós temos hoje no nosso país é o ativismo judicial, que já deixou de ser ativismo para virar abuso de autoridade, que já deixou de ser ativismo para virar crime, né? O próprio Supremo Tribunal Federal abrir de ofício um inquérito
que já é inconstitucional. O Supremo só pode abrir inquérito quando acontece um crime dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, alguém foi lá e furtou a carteira de um ministro do Supremo no meio de uma sessão do Supremo. Aí sim, o regimento interno do Supremo permite esse tipo de abertura de inquérito. Agora, abrir um inquérito para uma coisa que aconteceu na internet, isso é absolutamente ilegal e inconstitucional. Depois, ministro que abriu é vítima, o ministro que relata é vítima, o ministro que investiga é vítima, ou seja, o sujeito que investiga, o sujeito que julga, o sujeito que preside o inquérito, todos são vítimas, supostas vítimas dos crimes que estão sendo investigados. Isso é acabar completamente com o Estado Democrático de Direito, né? Para além disso, os avanços que você tem para cima das prerrogativas de legislar. Para mim, o Supremo ele avança mais sobre o poder legislativo do que sobre o poder executivo, né? E vamos lembrar, o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve a oportunidade de frear o ativismo judicial no seu primeiro ano de mandato. Nós, na Câmara dos Deputados, e eu participei ativamente desse processo, aprovamos o projeto de lei que limitava as liminares monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. E foi um projeto suprapartidário, um projeto proposto pelo PDT e aprovado com o voto de deputados da direita, que limitava e que obrigava os ministros do Supremo a submeterem as suas decisões aos seus colegas em até 6 meses, né? Ou seja, o Bolsonaro, que reclama tanto hoje de liminares concedidas por ministros do Supremo, por um ministro apenas, hoje poderia ter esse poder limitado, né? Hoje a gente não teria 11 Supremos e teria um Supremo só. Agora, a pedido do ministro Dias Toffoli, Jair Bolsonaro vetou esse projeto. Então eu acredito que sim, o ativismo judicial e o abuso de autoridade é um dos principais problemas do país e que o presidente da República, Jair Bolsonaro, perdeu a oportunidade de corrigir esse problema no seu primeiro ano de mandato por covardia para evitar que seu filho, Flávio Bolsonaro, fosse preso, né? O Kim, aqui no estado de São Paulo, a polarização federal se reproduziu também, certo? A sua postura com relação à eleição para o governo do estado é a mesma do governo federal, ou há alguma condescendência com relação a Tarcísio ou a Fernando Haddad de sua parte? Eu acho que ainda existe alguma possibilidade de se apoiar o Tarcísio, porque, na minha avaliação, o Haddad foi o pior prefeito e pior ministro da educação da história do país, e o Tarcísio, ele não é Jair Bolsonaro, com todos os defeitos que o Tarcísio tem. Agora, ainda não tem uma posição firmada sobre isso. Agora, deputado, quando a gente pensa no Brasil e nos rumos que esse país vai ter na questão política, né, nós tivemos aí um movimento MBL que cresceu, que nasceu a partir das suas mãos mesmo, e vocês fizeram grandes eventos em todas as cidades, levaram jovens para discutir política e fazer oposição. E o MBL depois, ao longo dos anos, por várias questões, acabou diminuindo o seu tamanho. Diante dessa polarização, dessa extrema-direita e dessa esquerda, qual que seria a saída para essa direita, eu não digo nem de centro, mas uma direita mais normal, se é possível usar essa palavra, ou onde é que vocês vão se colocar como uma opção para o eleitor? Bom, eu acho que, antes de tudo, a gente mostrou força, primeiro porque esse ano várias vezes veículos, né, grandes veículos e grandes comentaristas de imprensa decretaram o nosso fim. Nossos inimigos também no petismo do bolsonarismo diziam que a gente não seria capaz de vencer nenhuma eleição, e nós fomos o único movimento liberal que conseguiu eleger, né, tanto eu dentro da Câmara dos Deputados, como o Guto Zacarias na Assembleia Legislativa, e consegui 2 suplências também, primeira e segunda suplência, respectivamente, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que eu também acredito que sejam pessoas que vão acabar assumindo o mandato, que é a Amanda Vettorazzo, que é o Guto Zacarias. Então, mesmo sem ter nenhum candidato à presidência da República, nós fomos os únicos que conseguiram sobreviver com essa postura de independência. Fora do centrão, fora do bolsonarismo e fora do petismo, fomos os únicos que conseguimos eleger. Eu acho que o nosso caminho, principalmente a partir do ano que vem, o nosso planejamento é viajar o país inteiro, literalmente o país inteiro, passando por todos os estados da federação, para a gente ter candidatos, principalmente a cargos majoritários, já a partir de 2024, para 2026 também, ter um candidato à presidência da República, ter um candidato ao governo do Estado de São Paulo, e com a lição que a gente aprendeu da necessidade de se ter uma candidatura majoritária para puxar os seus candidatos a deputado estadual, os seus candidatos a deputado federal, e da necessidade também de ter pelo menos um candidato a deputado federal e a deputado estadual em todos os estados da federação. Então, o nosso planejamento de expansão
é esse. Eu acredito que agora a nossa militância esteja mais engajada do que nunca a partir desse processo eleitoral e da necessidade que nós vimos desesperadora de nós termos novos quadros, de desenharmos uma candidatura majoritária para 2026. Então, esse é o nosso planejamento, basicamente, e eu, claro, continuando exercendo o meu mandato, dando o máximo possível para dar o máximo de resultado, mesmo sendo apenas um voto em 513, com o meu conhecimento do regimento, com o meu conhecimento do processo de obstrução, conseguir barrar e conseguir aprovar pautas, ainda que eu esteja, por enquanto, sozinho na Câmara dos Deputados. Kim, a eleição do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e da mulher do Sérgio Moro também, para a Câmara, no caso, e o Sérgio Moro para o Senado, ele pode reavivar um pouco o movimento, não a Lava Jato de novo, porque a força é uma força muito grande que conseguiu enterrar esse processo de combate à corrupção, mas você acha que o combate à corrupção pode ganhar algum protagonismo a partir do próximo ano, com a eleição dessas pessoas, e de outras também que se elegeram também com o discurso de combate à corrupção? Eu acho que existe essa possibilidade sim, mas de todo modo, infelizmente, nós somos uma minoria e aqueles que defendem o combate à corrupção, aqueles que defendem um fortalecimento da Procuradoria-Geral da República na investigação de escândalos de corrupção, mas, de todo modo, essas eleições e essas vitórias dão esperança de que pelo menos algum processo de obstrução, ou seja, ganhar tempo, a gente não tem maioria para aprovar ou para barrar os projetos sozinhos, mas nós temos possibilidade de ganhar tempo para a população pressionar os parlamentares, principalmente de centro, e a gente conseguir barrar avanços contra o combate à corrupção, como conseguir com a PEC da impunidade e com a PEC da vingança, né? Agora, deputado, o Bolsonaro, ele está prometendo vários benefícios e o Lula também disse que se ganhar, ele vai suspender o teto de gastos, ou seja, onde arranjar tanto dinheiro para pagar tantos benefícios a partir do ano que vem. Como que o senhor vê em Lula ou Bolsonaro essa questão da economia? O Brasil ainda vai continuar patinando ou o senhor acha que dependendo de quem ganhar, pode melhorar? Não, patinar é continuar no mesmo lugar. O que a gente vai fazer é descer ladeira abaixo e de tobogã, uma velocidade muito alta, né? Independentemente de quem vença as eleições, os efeitos da PEC Kamikaze, ou seja, suspender todas as leis fiscais, manter o auxílio caminhoneiro, manter o auxílio táxi e manter, né, o auxílio em vez de R$400 e R$600, sem cortar gasto, essas medidas vão continuar. Nenhum presidente da República vai ter coragem de tirar, né? Nenhum presidente da República vai ter coragem de enfrentar esse desgaste. E a gente precisava fazer um ajuste duro, principalmente cortando na própria carne, né? O presidente Jair Bolsonaro, em vez de cortar do próprio salário, preferiu, no meio da pandemia, aumentar o próprio salário e praticamente dobrar o salário dos ministros militares que acumulam cargos na administração federal, né? Então, o que nós precisávamos era cortar o salário dos parlamentares, era cortar a cota parlamentar, era cortar a verba de gabinete, era cortar o super salário de juízes e de promotores. Mais de 8 mil juízes recebem mais de R$100 mil por mês. A gente poderia ter uma economia de 15 bilhões de reais. E eu apresentei proposta e coletei assinatura de mais de 170 parlamentares para a gente avançar com isso, mas infelizmente o governo federal enterrou essa proposta na reforma administrativa. Então, independentemente de quem seja eleito, não vai ter dinheiro para sustentar tudo isso. A gente vai fazer o quê? Dívida. Quando não se tem dinheiro, se faz dívida. E a dívida vai fazer aumentar a taxa de juros, porque vai aumentar o risco fiscal do nosso país, vai aumentar a inflação e vai fazer com que as próximas gerações... Eu nem tenho esposa ainda, mas os meus filhos e os meus netos já estão devendo e já vão nascer com cartão de crédito aí com uma taxa de juro rotativa 300%, devendo aquilo que foi gasto nesses anos dos próximos governos. Agora, deputado, voltando no passado recente, o senhor acabou se envolvendo com aquela polêmica lá em relação ao nazismo e tal. O senhor estava preparado para aquele tanto de ataque que o senhor teve? Porque quem conhece a tua história sabe que o senhor não é nazista, que você não é nazista, né? Como que foram esses meses que você teve que enfrentar esses ataques? E em algum momento você achou que você poderia não conseguir ser reeleito? Foram, de fato, meses muito difíceis, né? Aliás, eu até agradeço você, também agradeço a Zezé, porque vocês foram extremamente corretas, né, nos comentários que vocês fizeram,
diferente de muitos veículos de imprensa que tentaram colocar, né, essa pecha que sabidamente, né, eu não sou e não defendi em nenhum momento no podcast. Quem assistiu o programa inteiro tem a completa noção disso, né, jamais defenderia. Aliás, eu represento boa parte da comunidade judaica, que não só votou em mim em 2018, votou novamente em mim em 2022, como doou para a minha campanha e foi voluntária da minha campanha. E o meu medo não era nem de não me reeleger, né? O meu medo era da minha reputação, da minha família, né? De manchar a honra e o nome da minha família, de ver a minha mãe triste, vendo no Jornal Nacional que o Procurador-Geral da República abriu um inquérito contra mim para possivelmente me prender por apologia ao nazismo. Então, a minha preocupação era com a minha vida e com a minha família. Na época, no meu mandato, era a menor das minhas preocupações. Mas depois esse episódio foi superado, né? Eu recebi o apoio da Federação Israelita de São Paulo, também da Confederação Israelita do Brasil, e fiquei muito tranquilo, né, com a própria comunidade judaica, deixando muito claro o apoio a mim, que essa pecha aí não sobreviveria e que esse processo não vai dar em absolutamente nada, apesar do Procurador-Geral da República ainda insistir nessa investigação e ainda tentar me prender por causa disso, e apesar do PT e de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética ainda manterem o seu processo contra mim para tentar cassar o meu mandato. Pois é, eu também já fui acusado de nazista totalmente, sei como é que é esse negócio, certo? Eles fazem isso mesmo, a esquerda é terrível nesse aspecto, entende? Agora, mudando um pouco, para o próximo mandato, algum projeto já que você tem elaborado, que você pretende levar, ou alguns projetos, né, nesse sentido, nessa continuidade dessa sua luta aí? Bom, primeiro, para esse mandato, eu pretendo aprovar nas próximas semanas o Marco Legal dos Games, que é um projeto que dá segurança jurídica para o desenvolvimento de softwares, para o desenvolvimento de games aqui no Brasil. É uma indústria que não é brincadeira, né? Às vezes as pessoas não entendem. A maior parte dos meus colegas achavam, antes de eu explicar o projeto, que era uma questão, uma coisa de jovem, de jogar videogame, de brincadeira, de entretenimento, né? Mas não. Hoje é uma indústria gigantesca, principalmente no Brasil, né? Se você somar a bilheteria de cinema, se você somar toda a indústria da música e o entretenimento em casa, né? Então você vai lá assistir o seu Netflix, seu Amazon Prime, etc. Somando tudo isso, não dá ainda o que representa a geração de emprego e renda e investimento da indústria de games. E o Brasil é um dos principais formadores de talento, né? Eu estudei aí do lado, né, no Cotil, no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, processamento de dados, justamente porque eu queria ser designer de games, e muitos dos meus colegas, me formei, e muitos dos meus colegas foram para fora do Brasil por causa da falta de ambiente para desenvolver aqui no Brasil. Então, meu projeto, ele diz que o governo não pode impor nenhuma limitação e nenhuma burocracia para a criação desses games que não seja a classificação indicativa. Só dizer, olha, para qual idade o governo recomenda que esse jogo seja jogado, e aí fica a critério dos pais deixar ou não os filhos jogarem. E, para além disso, a diminuição de tributação, né, em cima dos games, que hoje a gente, infelizmente, ainda herda aquela tributação que a gente chama de tributo do pecado, né, de imposto do pecado, para desincentivar o consumo. Pra vocês terem uma ideia, o imposto de desincentivo dos games chegou a ser maior do que sobre armas de fogo, ou seja, o governo já chegou a oficialmente, a Receita Federal já chegou a oficialmente considerar que era mais perigoso um sujeito jogar videogame do que um sujeito ter uma arma, né? Então, essa diminuição e essa isonomia na tributação que a gente busca. Para o ano que vem e para a legislatura que vem, eu pretendo trabalhar com todas as minhas forças para reapresentar a emenda antiprivilégio e para a gente cortar super salários de deputados, de ministros, principalmente de juízes e de promotores, que hoje você já chega a ver contra-cheque de R$2.500.000 em verbas retroativas. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Alagoas criou um benefício, né, retroativo, ou seja, olha, eu estou criando um auxílio, auxílio sapato. Já que durante os últimos 25 anos eu não recebi esse auxílio sapato, eu vou ser indenizado durante os últimos 25 anos, somando o auxílio que eu teria recebido, esse auxílio novo que eu teria recebido se ele existisse no passado. Aí o sujeito vai em um mês, recebe um contra-cheque de R$2.500.000 de dinheiro público em indenização do auxílio que nem existia. É contra esse tipo de absurdo que eu pretendo lutar na próxima legislatura, né? Deputado, o nosso ouvinte, o Edivalmir, está perguntando se quem o rotulou de nazista, não provando que o senhor é nazista, se não deveria ser processado. O senhor pretende processar alguém? Já processei, já venci processos, inclusive contra o João Willis, que vai ser obrigado a me indenizar, né, o primeiro que perdeu o processo, e outros que também serão obrigados a me indenizar. Alguns, um processo, aliás, eu perdi, mas vou recorrer e não tenho dúvida nenhuma que no recurso eu vou ser vitorioso, porque você não pode imputar, né, um falso crime a uma pessoa e sair impune disso. Então,
sim, já processei, já venci a maior parte dos processos e o único que eu perdi, eu vou recorrer. Tá certo. Bom, última pergunta. Como o senhor está nessa história dos games, o senhor joga bastante, deputado? Infelizmente, muito menos do que eu gostaria, né? Mas eu jogo Dota, eu jogo COD, né? O Call of Duty, e até comprei de volta aí um PlayStation 3 para jogar Guitar Hero, que eu tava com saudade. Mas infelizmente, pelo menos nessa campanha, não tive tempo nenhum de jogar, não tive tempo nem de dormir. Mas eu espero que no final do ano, ali, pelo menos no Natal, eu consiga jogar um pouquinho. Vai ficar uma semana só jogando, né? Deputado, muito obrigada. Quando o senhor tiver alguma coisa boa, importante lá de Brasília, é só chamar e os microfones aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas estarão abertos para o senhor. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês. Continue com esse excelente profissionalismo que vocês têm sempre.